vou falar sobre discernimento. Com 18 anos eu discerni, reconheci a chamada para ser sacerdote e missionário jesuíta. Reconheci, foi uma inspiração fundar uma produtora de televisão que agora é tudo isto que está aqui. Nós temos que ser movidos por Deus, e eu acredito que Deus move as pessoas, porque Ele moveu a mim. O Espírito Santo age, e nós vamos fazer uma música convocando o Espírito Santo, para que Ele possa agir profundamente em cada um de nós. É o dom de discernimento de espíritos. Vamos pedir ao Espírito Santo e vamos dizer: vem, Divino Espírito Santo, toma posse de mim. Eu quero que você fique movendo toda a minha vida. A nós descer, divina luz, a nós descer, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Divino Espírito descei, e os corações vinde inflamar, e as nossas almas preparar para que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. Vocês já sentiram a presença do mal, do mal-estar? Alguma coisa aconteceu e você diz: não está legal. E certamente vocês já sentiram a presença de Deus. E às vezes uma pessoa falando e você fica arrepiada, porque você diz: mas isto é uma inspiração de Deus. Vou falar sobre um dom do Espírito Santo que se chama discernimento de espíritos. É a capacidade de distinguir se é de Deus ou não é de Deus. Nós temos que ser sensíveis, separar, reconhecer o que está acontecendo. A palavra de Deus diz: não é contra homens de carne e de sangue que temos que lutar, mas contra os demônios, principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhados nos ares. É uma guerra espiritual, tem muita tentação e tem muita coisa acontecendo que não é de Deus. E São Paulo disse em Efésios 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor, fiquem fortes em Deus, pelo seu soberano poder. Deus é todo poderoso,
E se vem um demônio, Deus expulsa. Os santos anjos mandam embora, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Vocês conhecem o Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. E tem muita tentação por aí. Mas livrai-nos do demônio. Sim, livrai-nos do demônio. Existe um carisma, um dom do Espírito Santo, que está a serviço da comunidade de Deus e de cada um de nós. Assim, com esse dom nós ficamos protegidos, reconhecemos o que está acontecendo. A nossa querida mãe foi orientada por Deus, mas certamente ela foi tentada também. Mas ela tinha todos os dons do Espírito Santo, e quando o demônio veio tentá-la, ela imediatamente expulsava. É precioso, é muito importante esse dom do Espírito Santo. Eu pergunto, você quer ser orientado por Deus? É melhor ficar cheio do Espírito Santo. Aí sim. Imagine, o Espírito Santo toma posse de nós, e quando vem a tentação, confusão, já mandamos embora. Tem muitas pessoas egoístas, não querem saber de Deus, e orientam toda a sua vida a uma força natural. E nós sabemos muito bem que a natureza humana é uma natureza não muito boa, tem muita tendência de muito mal. E você já foi tentado pelo demônio? E talvez você cedeu e disse sim. E por causa da tentação, você caiu. É possível ter uma experiência do Espírito Santo. E assim a força de Deus entra em nós e ficamos cheios do Espírito Santo, movidos por Deus. Existem vários movimentos. Movido por Deus. Existem várias plenitudes. Existem pessoas possuídas por Deus e possuídos pelo demônio. Movidos por Deus e movidos pela força do mal. É muito importante fazer uma avaliação da sua vida. Eu pergunto para você, quando é que você experimentou Deus? Comece a analisar toda a sua história. Quando você sentiu a presença de Deus e a atuação de Deus, e quantas bênçãos que você recebeu em toda a sua vida, na sua infância, adolescência, juventude, vida adulta. Quando é que você experimentou Deus? Por exemplo, nos sacramentos, ou talvez um retiro, lendo algum livro, ou algumas pessoas impressionaram fortemente você, situações maravilhosas de experiência de Deus. E quando é que você caiu, desviou, fez uma coisa errada? Nós temos que aprender das nossas experiências de Deus e a nossa experiência de afastados de Deus. Estou falando da sua história, experiência do bem
sua história, experiência do mal. Deus é amor. Deus é amor. Deus agiu muito na sua vida do passado, e Ele estava à porta batendo e dizendo: eu quero entrar em você. E algumas vezes você abriu e outras vezes você não abriu. Então nós vamos aprender de todo o nosso passado de bênçãos ou de pecado. O demônio já agiu na vida de cada um de nós. E nós vamos aprender e dizer: eu não quero. Não quero mais a presença do maligno. Não quero. E eu não vou cair mais. Cada um de nós tivemos pontos fracos, algum vício. Todos nós tivemos pecados mais comuns. Então, se olharmos para todo o nosso passado, e a gente vê as nossas feridas, como nós ficamos machucadas, magoadas, como nós fomos abusados, e tem um capítulo triste do nosso passado, e a gente não quer mais que estas coisas aconteçam com cada um de nós. Senhor Jesus, por favor, dai-nos o dom de discernimento de espíritos. Eu preciso, Senhor, deste dom. É muito, muito importante para mim. Eu tinha uma boa nova. Que a bênção de Deus vem para nós. A boa nova é Pentecostes. Ficaram cheios do Espírito Santo. E tudo mudou. E a graça e a paz, muita consolação. E as pessoas começam a ministrar. Você crê em Deus? Você experimentou Deus? Você se abre cada vez mais a Deus? Uma paz profunda vem. A bênção vem para você. A consolação vem para você. Você sabia que você tem aptidões, talentos? Tem certas coisas que você consegue fazer com facilidade porque Deus te criou assim. É entendido que o divino pode agir no humano. Eu penso na nossa querida Mãe Maria. Maria, cheia de graça. Deus agiu nela. Sim, divino agiu no humano. Eu acredito que no meu sacerdócio, Deus agiu em mim. Deus me deu aptidões, talentos, uma espiritualidade de jesuíta, formação de uma certa maneira, conforme Santo Inácio de Loyola. Então, o divino age nas pessoas. Agiu em Maria, agiu em mim, agiu em irmã Luísa, em cada um de vocês. E é uma causa mista, divino-humano, trabalhando juntos. Eu penso em Paulo, apóstolo, que foi convertido, e ele já era agressivo de perseguir os cristãos. Foi convertido e ele ficou na ofensiva, evangelizando as nações e indo de um país para o outro.
é causa mista. O divino usa o talento, a aptidão, a natureza da maneira que Deus te criou. É divino agindo no humano. Então, nós que somos humanos e ficamos sintonizados com Deus, e Deus fala em nós, e Deus age em nós, e Deus nos dá o desejo de fazer coisas, e saímos de uma experiência de Deus ao encontro das outras pessoas. Do outro lado, o demônio nos tenta. Ele tenta cada um de nós conforme o ponto fraco de cada um de nós. E ele quer destruir você. Ele quer causar uma confusão e ele ataca seu ponto fraco. Qual é seu ponto fraco? E ele dá uma desolação, a tristeza para você. E se você não tem tanto vício, ele leva você a um exagero, excesso, ativismo, excesso das coisas. E quando você falta oração, aí ele vem, porque você não está em comunhão com Deus. Falta comunidade. Começa a ter relacionamentos errados, mágoa, impureza, ódio, desonestidade. É muito importante saber que o maligno age em cada um de nós, atingindo a nossa natureza caída. Quando vier a tentação, você deve orar com autoridade. Jesus disse: toda autoridade foi me dada, ide com autoridade. Com autoridade você vai dizer, pelo poder do preciosíssimo sangue de Jesus, eu expulso o mal que está me tentando agora. Eu mando embora, eu não sou disso. E começa a louvar e agradecer a Deus. É uma guerra espiritual. Não é? Sim, nós estamos nesta guerra espiritual. Como é possível reconhecer o bem e reconhecer o mal? Existem várias maneiras. Pela paz. Você é uma criatura de Deus. E quando a criatura se aproxima do Criador, há uma realização, uma satisfação. Só Deus nos satisfaz. Em João 14, 27, Jesus diz: deixo-vos a paz. Dou-vos a minha paz. Na hora da Santa Comunhão, uma paz, um bem-estar. Quando nós somos adoradores, vamos diante do Santíssimo, uma paz, uma consolação, um bem-estar, simplesmente maravilhoso. Outra maneira de discernir se é de Deus ou não é de Deus é pela direção. Você lembra que Jesus diz que Ele é o caminho? E quando você fica no caminho certo, e você não desvia do caminho, e cada vez mais você está no caminho certo, ouvindo a voz de Deus, porque Ele é a verdade. Durante a caminhada, Ele fala conosco, Ele nos dá a vida dEle dentro de nós. Este é um sinal que você está no caminho, junto com outras pessoas no caminho,
Deus está falando com você e com outras pessoas também. Quando você desvia, sai do caminho, não escuta mais Deus, e a sua vida espiritual vai caindo, é um sinal que isto não é de Deus. E tem algumas pessoas que devagarzinho saem do caminho e ficam longe de Deus. Então, já falamos sobre a paz, falamos sobre a direção, agora vamos falar sobre os frutos. Mateus 7, 15 a 20. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu pergunto, você tem produzido muitos bons frutos? Ou maus frutos? E se por acaso você tem produzido maus frutos, eu faço um convite para você, volta à casa de Deus, faça uma boa confissão, retorna. Eu convido você para frequentar a igreja, fazer uma boa confissão, e receber o próprio Senhor Jesus. Eu não tenho dúvida que você vai receber uma paz, uma consolação, angústia, o aperto que está aqui, vai embora. Você vai pegar o caminho certo e ficar firme neste caminho certo. Nós vamos estudar Gálatas. Efésios. Não, desculpe. É Gálatas. Gálatas 6, versículo 5. Deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito Santo, e estes aos da carne, porque são contrários uns aos outros. Por isso, não vos fazeis o que quereríeis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Ora, as obras de carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiros, orgias
e outras coisas semelhantes. Destas coisas vos previno. Eu já vos preveni. Os que as praticaram não herdarão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do Espírito Santo é caridade, é alegria, é paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito Santo, andemos também de acordo com o Espírito Santo. Mais uma vez aquela passagem, pelos seus frutos os conhecereis. As pessoas que estão movidas pelo demônio estão no caminho do inferno, infelizmente. Sim. Pense na vontade de Deus. As pessoas que são orientadas pelo Espírito Santo estão fazendo a vontade de Deus, cedendo à humana vontade. Não quero aquelas coisas negativas, eu quero Deus. Seja feita a divina vontade em cada um de nós, que não são aqueles frutos negativos. Eu quero que Deus reine sobre mim. Eu não quero que o vício, o pecado, a maldade reine sobre mim. Eu quero ser de Deus. Vamos pensar no nosso inimigo e depois vamos pensar em nosso Deus. O demônio é o príncipe das trevas. Ele é um mentiroso, um ladrão, quer roubar os filhos, quer destruir tudo. O demônio quer afastar todo mundo de Deus e levar para o caminho da perdição. Mas existe demônio? Existe. Sim. Os anjos caíram e decidiram não obedecer a Deus. Os santos anjos tinham livre arbítrio. Alguns decidiram que não querem obedecer a Deus. Então podemos dizer que fizeram uma opção livre, espontânea, de alguns anjos e se afastaram de Deus. E os demônios não têm perdão, porque fizeram uma opção fundamental. Sabe que os demônios até tentaram nosso Senhor Jesus Cristo? Então, atentem a nós também. São seres criados mais fortes, mais inteligentes do que nós. E, humanamente falando, a gente não consegue resistir às forças do demônio, humanamente falando. Mas quando Deus entra em nós, quando ficamos cheios de Deus, estamos protegidos das forças do mal. O demônio quer que nós ficamos separados de Deus, isolados, promove a dúvida. Nós temos a fé, o demônio promove a dúvida, o desespero. Nós somos povo da esperança, nós somos povo de amor, o amor divino, e o demônio promove o ódio.
tudo que está errado, tudo que é pecado, a superstição, religiões falsas que negam que Jesus é Deus, Ele promove, Ele quer isto aqui. Ele coloca diante de nós muita riqueza. Você vai ser bom porque você vai possuir, ou você vai ser destacado, famoso. E o demônio ensina que você pode, você não precisa de Deus. Mas o mais importante é o Espírito Santo. O divino Espírito Santo desce sobre nós. Ficamos instruídos e movidos, robustecidos e orientados para uma vida espiritual mais forte. A graça de Deus, a bênção de Deus pode crescer em cada um de nós. O que o humano não consegue fazer. A vontade humana, o esforço humano não consegue nos aproximar mais e mais de Deus, mas sim, o Espírito Santo age em nós. E somos introduzidos numa comunhão muito mais profunda com nosso Deus vivo. E assim, uma vida de paz e de alegria. Senhor Jesus Cristo, nós queremos pedir o dom de discernimento, queremos reconhecer a ação de Deus na nossa vida, queremos nos alimentar cada vez mais da palavra de Deus. Jesus, batizador, por favor, enche-nos com o Espírito Santo. É uma vida nova, uma vida totalmente movida por Deus, de amor, e deixamos de lado o egoísmo e vamos servir as outras pessoas. Enche-nos, Senhor, com toda a força do Espírito Santo. Eu faço um convite para o Espírito Santo tomar posse de você. E por favor, Senhor, dai-nos todos os dons, de um modo especial, o dom de discernimento de espíritos. Faça um convite e agradece. Muito obrigado, Jesus, pelo presente, pela força do Espírito Santo, tomando posse de cada um de nós e também dos nossos queridos. Obrigado, Senhor.